Dia 30 de novembro chega na conta da maioria dos trabalhadores a primeira parcela do 13º. Um salário extra muito do bem-vindo, né? E com a carteira mais gorda, o brasileiro gasta mesmo, não tem jeito. E os empresários sabem disso. Eles reforçam o estoque e também o time de vendedores para as vendas de Natal. São as contratações temporárias. Luana já foi caixa em supermercado, atendente de telemarketing e agora está trabalhando numa loja de departamentos. Conseguiu a vaga graças à expectativa que o comércio tem de vender ainda mais no fim do ano. É uma oportunidade da pessoa mostrar o seu potencial e quem sabe até depois dos 3 meses, depois da época de temporada, quem sabe garantir o emprego, né? Por um tempo bem mais longo, né? O empresário também reforçou o time de vendedores, com 2 novas funcionárias. E as contratações não param por aí. Estamos prevendo a contratação de estagiários e mais 5 efetivos, que vai totalizar em cerca de 15 funcionários novos. Nesta outra loja, o estoque está sendo reforçado. As mercadorias devem chegar até novembro, porque a promessa é de aumento nas vendas do Natal. Para esse ano, estamos esperando que haja um crescimento em torno de 20% a 30%, que é o ideal para todo o comércio. No setor de confecções, por exemplo, nós e várias empresas já estão preparando esse estoque para que não falte mercadoria para esse final de ano. Do outro lado, os consumidores. A maioria tenta resistir às ofertas para não gastar o 13º antes mesmo de receber esse dinheiro. No fim do ano tem muita tentação, o pessoal gasta até demais, não gasta? Gasta. Eu ano passado consegui estourar, mas esse ano eu não vou fazer isso, né? Tem uma criancinha, então não posso. Só para ele, só para ele esse ano, vou querer comprar só para ele. Para mim não vou nem cair em tentação, porque tem muita coisa boa, muita coisa bonita. Então você tem que entrar na loja assim e falar assim, meu Deus, não vou nem olhar direito, porque senão eu vou comprar, né? E é verdade, né? A gente olha e quer comprar, e falando por mim, quem consegue desviar o olho daquela roupa na vitrine? Ou daquele sapato, camisa, ainda mais quando o comerciante coloca estampado aquelas palavras mágicas. Promoção, desconto imperdível de tantos %. Aí é difícil segurar o dinheiro na carteira, não é mesmo? Francine de Souza, boa tarde. Você já conseguiu planejar o seu 13º? Está cumprindo à risca o que você planejou? Boa tarde. Bem, eu confesso que ainda não me planejei, não sei ainda o que eu vou fazer com o meu 13º. Estou pensando nas contas a pagar já para o ano que vem, IPVA, IPTU, mas eu sou uma dos 4.500 paranaenses que recebem o 13º agora no fim do ano e que passam por esse drama. E para nos ajudar, nós convidamos então a Maristela, que é economista. Dinheiro que vem extra, parece que vai ainda mais rápido, como é que é? Realmente se tem essa impressão, né, Francine? O dinheiro que ele vem de uma forma mais prática, a impressão que a gente tem é que a gente vai consumir de uma forma mais prática ainda, né? São 4 milhões de paranaenses que vão receber. Essa primeira parcela que cai agora em novembro, o que é ideal fazer com essa parcela? É já gastar de cara, pagar conta, o quê? Teoricamente, para os economistas, essa parcela deveria ser destinada à poupança, né? Você se precaver de uma relação futura, de um consumo futuro. Mas, na prática, realmente não é isso que acaba acontecendo, né? Nós somos todos consumidores, a época de final de ano é uma época realmente tentadora e você acaba tendo que se planejar, se organizar para não entrar no vermelho. Então, vamos ver algumas entrevistas que nós fizemos na Rua do pessoal que também tem dúvidas em como gastar o 13º. E eu que sou autônomo, não tenho 13º. Faço o quê? No caso, ele não recebe 13º. O que ele pode fazer? O ideal seria que ele começasse a se planejar, se organizar já no início do ano, né, para que ele destinasse uma certa parcela mensalmente, para que quando chegasse esse período, se ele precisar, ele tenha à disposição. Se ele não precisar, ele guarda para os investimentos, para um pagamento de contas no futuro, né, os impostos realmente no começo do ano. Tem um valor ideal que a pessoa tem que gastar, guardar no mês? Como é que é? Em suma, se estabelece em torno de 10%, mas desde que a pessoa tenha a cultura da poupança, nem que seja 50 centavos o dia já é válido. Então, temos mais uma pergunta do pessoal. Bom, eu sou recepcionista, eu recebo 13º todo ano, todo final de ano. E eu gostaria de saber a melhor forma de eu poder investir esse dinheiro. Investir. Como investir esse dinheiro?
Investir é a palavra-chave, né? Se você já se organizou, já conseguiu poupar, não vai disponibilizar desse recurso para o pagamento de dívidas, você deve procurar investimentos seguros, com alta taxa de retorno, né? A caderneta de poupança é um investimento para nós que não temos a cultura, o hábito de poupar, que já é um bom começo, né? Os fundos de previdência, os títulos de capitalização. Agora, é ideal ressaltar que se a pessoa tiver o carnê, mesmo que ela esteja pagando essas contas em dia, é que ela avalie essa taxa de juros que ela vai ter pagando antecipado, né? E compare com o rendimento que ela vai ter da aplicação. De repente, ainda é um bom negócio você antecipar uma dívida que você está conseguindo pagar no prazo do que aplicar num outro tipo de investimento. Tá aí a dica. Temos mais uma pergunta. Meu nome é Leandro Fernando Souza, eu recebo 13º, minha profissão é padeiro e confeiteiro, e eu gasto o meu 13º, né, numa viagem, às vezes pago conta. Será que eu estou fazendo certo isso? Tá aí a pergunta do telespectador. Ele está fazendo certo de gastar em uma viagem, em compras? Olha, as compras, elas são tentadoras realmente nessa época que antecede o final do ano, Natal principalmente. Vale lembrar que a gente tem intenção de presentear. Os presentes, eles podem ocorrer, você pode presentear, né? Tem presentes bastante úteis, bastante carinhosos que você pode dar, no entanto, que não precisa ser necessariamente caro, né? O ideal seria que a pessoa já fosse se planejando ao longo desse período, fosse comprando aos poucos, para que quando chegasse esse período, realmente ela não precisasse dispor dessa reserva. É bom fazer uma listinha de gastos? A lista é sempre viável desde que você não saia dela, né? Então, você já deve ir planejando já desde o decorrer do ano para você saber exatamente quem são as pessoas que você vai presentear, qual o tipo de presente que você vai atribuir e seguir à risca. E falando das contas para o ano que vem, porque daí a gente gasta todo o 13º antes de acabar o ano e daí sobra um monte de coisa para pagar no ano que vem. Como se programar? Exatamente. Uma parcela, em suma, 1/3 desse rendimento do 13º, você deveria estar poupando para você quitar as dívidas que antecedem o ano que vem, né? Então, são uma série de impostos que vem, uma carga tributária que, de repente, você vai conseguir obter uma série de descontos se você dispor dessa reserva para que efetive o pagamento à vista. Digamos que eu já tenho uma dívida, por exemplo, mas não estou em atraso. Estou pagando um financiamento de imóvel, por exemplo. Vale a pena antecipar essas parcelas? Vale a pena antecipar, porque o juro que você vai receber do desconto da antecipação supera, geralmente, o investimento, né, o retorno do investimento que você tem em aplicação. Então, a ideia é, não importa o quanto, mas tem que guardar pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Ok. Muito obrigada pelas informações. Então, o pessoal aí do estúdio também tem que guardar um pouquinho, fica a dica. Certo, obrigado, Francine. Obrigada, Fran. Então, fica o recado. Primeiro, sempre as dívidas. Segundo, as parcelas da casa própria, do carro. E depois, só em terceiro lugar, daí sim gastar com as comprinhas do ano novo. Né? Mas é difícil não inverter todas as ordens, mas enfim, a cada 13º é uma oportunidade de fazer tudo certinho. E se você quer esse ano fazer tudo certo, pode rever as dicas que a economista deu no nosso site na internet www.rpctv.com.br.